Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção e a direção. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos mais uma vez perante a tua face, Senhor, perante a tua presença, humildemente, pedindo ao Senhor nesse instante o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e agradecendo ao Senhor por mais este dia de bênçãos de vida que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Damos graças ao Senhor pela saúde e pela paz que o Senhor tem dado a cada um de nós, e nós pedimos também a bênção em favor daqueles que estejam necessitados, os meus irmãos e irmãs que precisam da bênção do Senhor, irmãos preciosos, as criancinhas, enfim, todos que necessitam
da tua graça, que o Senhor estenda as tuas benditas mãos, ó Pai. Seja misericordioso, nós te suplicamos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e que todos possamos ser abençoados. E também dá-nos a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós estamos com a Bíblia aqui diante de nós, no livro de Colossenses, capítulo 4. Nós leremos as Escrituras a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que vão acompanhar, então nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e se você quiser, irmão ou irmã, desejar fazer parte, ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco. E nós temos ali na descrição do vídeo o nosso número para contato, e então é só fazer o pedido que nós adicionaremos com muito prazer. Lembrando também que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali no tabernáculo acontecem todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas. Nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, e todos são bem-vindos. Nós damos boas-vindas a todos para que venham e adorem juntamente conosco. E ainda em tempo, gostaríamos de pedir aos irmãos que assistem, que amam esta programação, quando você for assistir, não deixe de clicar no joinha ali, e também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, que é uma forma de nós sermos impulsionados pelo YouTube para que outras mais pessoas também possam ser alcançadas por esta programação de fé. E dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme anunciado. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Somente até o versículo 6. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E o hino que nós vamos ouvir tem por título Morar na Eternidade. E quem interpreta esse louvor é o cantor sacro
Josué Lira. Então nós vamos ouvir esse belo louvor para a glória de Deus e assim que terminar, nós voltaremos então com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Viver na eternidade é preciso crer em Deus de verdade, se arrepender de todo pecado, pra quando morrer você ir viver no eterno lar. Pois Cristo é quem diz crer em Deus, também crer em mim, que sou eu. Vou para o céu preparar lugar pra você descansar. A vida no mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu, mas crendo em Jesus, ele vai morar lá no céu. Não queiras ficar no mundo vagando, Jesus Cristo está por ti esperando. Enfim, que seria das trevas sem luz? Você nunca vai ao reino do Pai sem crer em Jesus. Pois Cristo é quem diz crer em Deus, também crer em mim, que sou eu. Vou para o céu preparar lugar pra você descansar. A vida no mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu, mas crendo em Jesus, ele vai morar lá no céu. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E então, meus amados, nós estamos com a mensagem aqui aberta diante de nós, cujo título é A Presença de Deus Não Reconhecida. Nós estamos estudando esta mensagem, estamos parados já, ou seja, lemos já até o parágrafo 169 e agora nós vamos dar continuidade aqui do parágrafo 170 e vamos extrair desta mensagem a edificação para as nossas almas, a orientação e assim por diante. Parágrafo 160, então. E Jesus, ali de pé, o que era mais que Salomão, ele era a plenitude da divindade corporalmente. Ele era o Filho de Deus, nascido da Virgem, ele se vestiu sobre si e o próprio Jeová se manifestou na carne
E aqui se encontrava ele ali na plenitude. E disseram que não creriam nele. Um maior discernimento. Veja, ele era Salomão, mais Davi, mais todos os demais estavam todos nele. Então aqui ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo era Jeová revestido de um corpo de carne que estava aqui na terra. Foi por isso que ele disse que aqui estava quem era maior que Salomão. Mas ele representava então Salomão, representava Davi, representava Elias, enfim, os profetas que falaram em nome de Deus, porque ele era a própria plenitude da divindade. Nos profetas habitavam uma porção da divindade, mas no Senhor Jesus Cristo habitava corporalmente toda a plenitude. Todos os profetas culminaram nele, um que era mais do que Salomão. E até mesmo naquele dia ele disse: se disserdes essas palavras contra mim, eu vos perdoarei. Mas quando o Espírito Santo vier, será maior do que é agora, e mais condenação. E aqui nós encontramos hoje, vendo esse mesmíssimo Deus fazer a mesmíssima coisa. Creio que ela se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, pois se arrependeu e creu na mensagem que Salomão estava pregando e creu em Deus. Ele está se referindo à rainha de Sabá. Ela não cria nisso. A Bíblia disse que ela não cria nisso, mas ela queria ver com seus próprios olhos. E quando ela o fez, ela passou a crer. Agora, em nossos dias, Deus tem também se manifestado. É bom que se diga isso. Nós temos tido nesta era em que vivemos um profeta da palavra que profetizou, que teve o dom do discernimento, que teve o dom dos milagres, da cura divina, mas nem todos creram nele. E ainda hoje nem todos creem. Então isso enquadra-se também naquilo que aqueles fariseus dos dias de Jesus se enquadraram, e que a rainha de Sabá se levantaria para condenar. Então, se a rainha de Sabá se levantasse hoje também, ela condenaria esta geração por não ter crido nos mesmos sinais, nas mesmas maravilhas, nas mesmas manifestações de Deus, como aconteceu nos dias de Salomão. Ela viu algo verdadeiro. Você sabe qual o problema hoje? Há pessoas, muitas pessoas, com as pessoas que pertencem e apenas vão à igreja e têm um credo. Veja, elas viram tanto de simplesmente falsidade, tanto de simplesmente estátuas e tanto de prédios grandes e finos, e nós nunca nos desviemos para esse tipo de rebeldia. Então, infelizmente, é assim que acontece. As pessoas olham para a prosperidade, olham para o progresso, para a beleza natural, humana,
e torna-se rebelde naquilo que Deus está fazendo, porque Deus trabalha em simplicidade. Deus se esconde e se manifesta em simplicidade. Veja, Deus não habita em grandes prédios, Ele habita no seu coração. Veja, Deus não habita em educação intelectual, Ele está longe disto. Ele habita em humildade no seu coração. Ele habita em sua palavra, e sua palavra entra no seu coração e se proclama e declara. Ele interpreta sua palavra através de você. Ele está tentando encontrar alguém de quem possa lançar mão. Veja isto. Deus, através da palavra, está procurando alguém em quem ele possa lançar mão, ou de quem ele possa lançar mão. Por quê? Lançar mão para quê? Para que creia nele, para que seja beneficiado através daquilo que ele, Deus, está fazendo, para mostrar que ainda é Deus. Está vendo? E ele fará isso se apenas puder conseguir alguém a quem possa falar. Se ele puder conseguir outra mulher com um fluxo de sangue, ele ainda pode falar a mesma coisa. Ele ainda pode fazer a mesma coisa, dando a conhecer, declarando: nós estamos na presença de Deus. Não a reconhecemos. Infelizmente, nós estamos na presença de Deus, mas não reconhecemos a presença de Deus. Continuando aqui no 175, faz-me lembrar de uma pequena história, talvez já lhe tenha contado. Uma vez, eu não sei, testemunharei neste momento, como todos vocês sabem. Eu caço animais grandes e estava nas florestas do norte. Ia caçar lá o tempo todo e tinha um amigo lá chamado Bert Call. Ele era ótimo caçador, mais ou menos metade índio. Nunca tinha de me preocupar com ele. Ele não se perdia e nós realmente éramos amigos íntimos. Mas aquele era o homem de coração mais malvado que eu já vi. Ele simplesmente não tinha coração de modo algum. Ele costumava atirar em filhotes, que são filhotinhos de veado, só para me fazer sentir mal. Então parece que esse moço, por nome Bert, era malvado e gostava de judiar do irmão Branham, matando filhotinhos, fazendo malvadezas, assim com seu rifle. E o profeta de Deus, William Branham, se sentia mal com isso. Então, e ele dizia: vocês pregadores têm coração mole. Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador, dizia ele. Você tem coração mole demais. Eu dizia: Bert, isso não é ter coração mole. Agora, não tem problema matar um filhote se a lei permite. Abraão matou uma vitela e a deu de comer a Deus. Não é o tamanho ou o sexo dele,
mas era só para ser mal quanto a isto. E ele atirava naqueles filhotinhos e simplesmente ria, zombava, porque eu me sentia mal a respeito. Bem, pois ele fazia isso. E certo ano eu fui lá e ele tinha inventado um pequeno apito que ele podia soprar como um filhotinho, do modo que ele chama você, sabe, pela mãe. Aquele apito do Bert que ele fez dava um certo zunido, um certo som que parecia que era um zunido de um filhote, não é? Chamando a mãe. E assim ele disse: "Ei, Billy, antes de começarmos esta manhã", disse, "quero lhe mostrar uma coisa que arranjei." E o mostrou a mim. Eu disse: "Bert, você não usaria algo assim?" Ele disse: "Oh, caia em si." E o sujeito tinha olhos como de lagarto, como algumas destas mulheres tentam pintar os olhos, você sabe, como dessa maneira, você sabe, olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto, e o olho quase me assustou, e eu disse: "Bert, não faça isso." Ele disse: "Ó, vocês pregadores de coração mole." Deste modo nós estávamos, eu me atrasei um pouco para me levantar aquela vez, e aqueles veados do norte, o veado de orelhas compridas de vocês aqui, ele chega perto de você, mas não um daqueles quando já atiraram nele. Ele é fala-se que Haldane é um artista em escapar. Ele é amador comparado com eles, de modo que era tarde e já haviam atirado neles, e aqueles veados estavam se escondendo. Bom, pelo que eu estou entendendo, ele está falando aqui desse tipo de veados, né? E eles chegam pertinho do caçador. Mas depois que ele é, por acaso, alvejado por um tiro aí, mas não chegou a morrer, então ele fica esperto e ele não se aproxima mais. Ele guarda aquilo é perigoso para ele. Bom, vamos continuando. Abaixados, alimentando-se de noite ao luar e ficando deitados de dia, nós caminhamos até o velho desfiladeiro Jefferson, até o Monte Washington. Tinha havido cerca de 6 pés, 1,8 metros de neve, era bastante neve, no chão. Clima bom para rastrear. Não vi nem mesmo uma pegada. Ele disse: "O que acha, Billy?" Eu disse: "Vocês o espantaram todos daqui, aquelas metralhadoras com que estavam atirando." E assim nós prosseguimos. Pouco depois, cerca das 11 horas, sempre levávamos uma dessas garrafinhas térmicas cheias de chocolate quente. É para o caso da gente se ferir ou alguma coisa assim, estimulante e um sanduíche. Eram, pois, cerca de 11
ou 11h30, eu acho, chegamos a uma clareira mais ou menos do tamanho deste ginásio de esportes aqui, ou deste edifício, e sem mata. Ele, pois, se sentou, encostou o rifle numa árvore, começou a levar sua mão aqui atrás e achei que ele ia pegar sua garrafa térmica. Pensei, bem, vamos comer. Normalmente nós chegamos ao topo da montanha e comemos. E um vai numa direção e o outro na outra. E voltamos e conhecíamos bem a região, e se matávamos um veado, nós simplesmente o pendurávamos. E então sabíamos, íamos e ajudávamos um ao outro a trazê-lo. Eu achei, pois, que ele ia fazer o seu lanche e nós nos separaríamos, porque era quase o limite superior da mata. Assim, ele estendeu a mão para trás e começou a me mexer para apanhar minha garrafa térmica, tomar meu chocolate, e começou a sair assim, e ele tirou aquele pequeno apito e o soprou forte assim, e olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto, novamente, e soprou aquele apito, e quando soprou mais ou menos a distância de um lado ao outro deste edifício, uma grande corça se levantou. Agora, se algumas de nossas irmãs não sabem, a corça é a veada mãe. E veja, aquele apito era um filhote, e ele gritou, e esta grande corça se levantou. E por volta das 11 horas do dia, qualquer um que caça veados sabe que essa é uma hora ruim. Eles estão recolhidos. Ela, pois, se levantou e olhou em volta. Eu podia vê-la nitidamente, e ela olhou atrás para mim, e ele soprou novamente. E ao invés de correr, ela saiu direto para aquela clareira. Agora, isso é incomum. Eles não fazem isso. Qualquer caçador sabe disso. E eles não fazem isto. Mas ela saiu bem ali porque ela era mãe. Aquele era um filhote. Ela era mãe de nascença, e aquele filhote... Mais um parágrafo aqui. E Bert olhou para baixo, puxou aquele ferrolho e armou aquele rifle 30-06, e ele era um atirador certeiro. E eu o vi apontar assim, e sabia que ele ia rebentar seu fiel coração de lado a lado. Uma bala que fica no formato de um cogumelo de 180 grãos, peso da bala. E pensei, como pode fazê-lo, Bert? Como pode ser tão mau em chamar aquela veada mãe ali fora e então arrancar-lhe o coração com um tiro?
e ela tentando encontrar seu filhote. Como pode ser tão brutal a ponto de fazer isso? Eu estava pensando nisso e o vi apontar assim. Bom, eu preciso parar porque deu a hora aqui e agora terminamos o parágrafo 188. E agora nós vamos orar para encerrarmos mais este programa. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nós te agradecemos, Senhor, por mais este culto, por mais este programa de fé, de bênçãos, e eu peço que o Senhor continue abençoando meus irmãos, como já tínhamos orado na primeira oração, que o Senhor possa curar os doentes, os enfermos, os irmãos que estão necessitados de sua saúde, que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, para abençoar e para dar vitória. Fica conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus bendito, pedimos humildemente e te agradecemos. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados, chegamos ao final da apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém, amém.